presente. Na semana retrasada, a gente viu o Pai Benji, que trabalha os movimentos, da gente enxergar que o movimento externo, por mais que nos pareça que ele é material, ele é transitório e que a alegria, a diversão, se nós formos nos enxergarmos como crianças, né, estamos em processo evolutivo, ela tem que estar ancorada dentro da gente, não pelo agente externo que potencializa a alegria. Então, nunca é o agente externo, e sim o agente interno, porque o agente interno ele é poderoso. E por ele ser poderoso, a energia ela se torna estável e permanente. Então, toda vez que a gente ancorar a nossa energia no agente externo, seja ele determinando uma pessoa ou qualquer outro elemento, a gente deixa a nossa energia frágil. E Mãe Dou viu aquela energia de responsabilidade, de lidar com as coisas, mas sempre ter o amor presente, porque o amor presente, a gente entende já com uma maturidade emocional que tudo que é bom gera benefício, todo amor gera benefício, e todo estado de desamor, ele vai consequentemente gerar um malefício, seja para o íntimo ou para qualquer situação ao nosso redor. Hoje a gente vai ver Pai Omulu. Pai Omulu é o orixá da morte, né? A gente vê como consciência divina a morte. Por quê? Porque morte? Morte de tudo aquilo que não precisa mais viver, que a gente precisa matar. E aí a gente tem que trabalhar também o desapego. Porque muitas vezes a gente está em estado confortável vivendo com a nossa insalubridade. A gente tem uma conduta insalubre e a gente se acostumou com aquela conduta insalubre. E quando a gente se acostuma com esse tipo de comportamento, a gente vai adoecendo não só o ambiente que a gente está inserido, não só no nosso trabalho, não só na nossa família, mas o ambiente interno. E a gente nem se dá conta o quanto a gente é doente. A nossa fala é doentia, a nossa fala é simplista, a gente tem uma conduta muito obstaculizada, muito estreita em relação à vida, à convivência, às outras pessoas, o meu relacionamento com elas. A gente ainda se limita nessa condição de ter pessoas favoráveis à minha convivência e pessoas desfavoráveis. Então, Pai Omulu enxerga tudo isso como uma condição profana. Um bom exemplo disso é os nossos deslocamentos, que é o estado entre, e aí vai falar muito também no livro, depois a gente vai ler tudo para poder contemplar novamente, mas os estágios entre o destino e o ponto de partida e o ponto de chegada, vamos falar assim. Então, esse deslocamento é aonde a gente precisa trabalhar a estagnação dessa mentalidade profana. Um bom exemplo disso, como eu estava falando, é o nosso deslocamento para o santuário. E como a gente se desloca para o santuário? O ir e o vir. Quando a gente vai cheio de expectativa. E aí vai potencializando aquelas expectativas. Quando a gente volta cheio de realidades. E o que a gente faz com essas realidades em relação às expectativas que a gente tinha, diz muito sobre a nossa condição íntima. Então, o Pai João sempre fala que o ir e vir do santuário, ele já é um exercício para o nosso desencarne. Porque a gente chegou nesse mundo cheio de expectativa. E a gente manifestou a nossa vida pelas nossas escolhas, pelo tempo que a gente teve vivo, e a gente vai precisar retornar para casa. E como a gente vai retornar para casa é o modo real em que as expectativas deram certo ou não. O que eu consegui fazer com as coisas que eu tinha e o que eu gerei de benefício para quando eu puder voltar para casa. O que eu vou levar comigo? Então, o ir e vir do santuário é como se a gente já estivesse trabalhando o nosso desencarne, o nosso deslocamento do corpo físico para um plano espiritual. Se eu perco esse tempo precioso de meditar, de olhar de frente para a minha realidade, com conversinhas fúteis, com fofoca, com picuinha,
com maledicência, né? Que são todos pensamentos e atitudes profanas. Profano é tudo aquilo que não é divino, para a gente se ambientar. Se eu perco esse tempo precioso de ir e vir para um lugar onde eu vou trabalhar minha fé, onde eu vou trabalhar algo que é precioso para mim, eu perco um momento precioso em que a minha energia ela está mais próxima da minha conexão com o divino. Porque ali os meus chakras já estão trabalhando para receber a espiritualidade. Então, se eu não consigo matar tudo que me afasta da divindade, ou seja, conversinhas que não vão trazer proveito nenhum, que não vão mudar nenhuma realidade, a não ser a minha realidade de me aprofundar mais ainda na minha mundanidade, no meu jeitinho obstaculizado que eu tenho, naquele meu jeitinho estreito, no meu ser mundano, no meu ser de mundo. Se eu perco esse momento, eu estou perdendo uma oportunidade preciosa. E Pai Omulu é o orixá, a consciência divina, que me mostra que esses tempos preciosos, que são as janelas, elas são muito boas para mim trabalhar a minha divindade. Então, vamos começar pela leitura. E aí a gente volta a conversar. Mas tendo em mente que Pai Omulu é o orixá que mata. Ele é o orixá da morte de tudo aquilo que não precisa mais viver junto comigo. Omulu, a expressão divina que surge frente à ameaça à vida, paralisando, anulando ou interrompendo as ações profanas que ameaçam a mesma, sendo vida toda forma saudável de manifestação, sustentação e expressão da natureza dos seres. Então, a gente já tem aí o conceito de vida, para a gente se guiar se a gente está vivendo ou sobrevivendo. Se a gente está em conexão com a nossa natureza, e a nossa natureza é amar de forma incondicional, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de uma criação em que a base é a amorosidade fraterna. Lembra que a base do Conselho Omega, o mandamento de Jesus, os fundamentos da Umbanda, eles estão todos alinhados com a fisiologia da humanidade. Então, se nós temos por base que é o amor, tudo que se afasta do amor está desconforme com a minha natureza. Então, eu não vivo, eu sobrevivo. Então, por aí a gente já tem um ponto de partida para se ambientar no estudo da noite. Aí Pai Benedito conta assim, que a queima de florestas, a acidificação do solo, a poluição do ar, dos mares, dos rios, de suas nascentes, são considerados sofrimentos ou violação da vida, tendo em vista que animais conscientes passam não apenas a ser ameaçados de extinção, como realmente vêm sendo extintos, sendo por morte direta em acidentes ambientais provocados pela interferência do intelecto humano, ou pela impossibilidade de reprodução e sustentação do seu meio de vida. Pai Omulu é o orixá da morte, pois ele se manifesta a partir dela, a partir da violação da vida, das máculas, das chagas, das pestes e da doença. É a consciência que vê o atentado à vida e paralisa seu avanço, continuação e propagação. Ao vermos a maculação da vida, sofrimento nosso ou do próximo, o que já é uma raridade, paralisamos as atividades catalisadoras da mesma. Caso não consigamos fazer com que nós mesmos ou o outro anule as ações profanas, aspiramos a que isso ocorra o mais rápido possível. Reconhecemos as chagas e vibramos para que elas parem de serem multiplicadas, que a doença pare de se alastrar. Ao expressarmos Pai Omulu, vemos as ações profanas, ações contra a vida, como ações de um ser coberto de chagas, doente, febril, que no delírio do seu próprio sofrimento faz o outro sofrer, exatamente como se fosse o doente que tivesse transmitido sua doença ao outro e ao outro,
com imunidade baixa. Devido à falta de compreensão, além de contrair a doença, incubará e transferirá o vírus da visão, aspiração e axé pernicioso. Ao sermos inundados por Pai Omulu, não mais nos colocaremos na condição de recebedores e propagadores da doença. Nossa janela imunológica, intervalo de tempo entre a infecção do vírus e a produção de anticorpos, será cada vez menor, até que, de forma imediata, que formos expostos às ações profanas, não só estaremos imbuídos de compreensão em saber se relacionar com elas, como também oferecendo as ferramentas para conter as ações propagadoras de tal moléstia, e estaremos imunes às sequelas. Expressão constituinte é visão sobre a vida. Cor simbólica é o preto e roxo ou o roxo. Ponto natural é o subsolo, em geral, em especial o rico em decomposição orgânica, como o cemitério ou a beira do mar. O elemento vegetal são os que surjam a partir de tubérculos, preferencialmente ricos em minerais como folhas de beterraba, ou que sejam escuros, absorvedores, como as uvas pretas, cerejas pretas e ameixas pretas, ipê roxo, da própria manjerona ou manjericão roxo, de tons escuros ou quase negros, como a rara orquídea negra, que na verdade trata-se de uma flor de cor roxa ou marrom escuro. A semente é a do orixá, em relação ao estudo. O elemento aquático e telúrico é do ponto natural do orixá, ou da ação direta do chakra que esse mesmo haja, que é o cardíaco. O elemento ígneo é a vela na cor simbólica do orixá, com o fogo ritual com os elementos do orixá, e a saudação é Pai Omulu. Se a gente fosse pegar uma palavra-chave para trabalhar Pai Omulu, é a janela imunológica, em que a gente absorve o vírus e a gente desenvolve os anticorpos. É como Pai Omulu é a consciência divina que é a vacina contra a minha atividade profana. E é dentro da minha atividade profana, e a gente precisa identificar qual a nossa atividade profana, que a gente precisa matar. Muitas vezes a gente desenvolve essa atividade e nem se dá conta que ela é profana, porque ela está tão automatizada no nosso dia a dia que nós não nos damos conta. Como, inclusive, falar mal dos outros. Quando que a gente não fala mal de alguém? Inconscientemente a gente fala. Inconscientemente a gente se coloca como uma situação de potenciais julgadores da conduta do outro. E aí, quando a gente repete isso para alguém e potencializa essa conversa muitas e muitas vezes, isso é uma atividade em que Pai Omulu entra para atuar. Outro exemplo de uma atividade profana é quando a gente não se alimenta bem. A gente nem se dá conta, porque a gente está tão automatizado naquela alimentação corriqueira do cotidiano, que a gente deixa de colocar alimentos nutritivos na nossa dieta, e a gente vai ali adoecendo o nosso corpo. Um exemplo, a gente adoece o nosso corpo mental. O outro, a gente adoece o nosso corpo físico. Das duas formas, se nós manifestarmos Pai Omulu, a gente vai matar essa nossa ação. A ação que adoece o corpo mental e a ação que adoece o corpo físico. Só um minutinho que eu vou pegar papel. Podem ir falando, por favor. O magnetismo, ele é tão poderoso que eu fui atender o Isaquinho e ele estava gripando.
E daí eu já voltei com coriza de lá. Não estava com coriza, mas até eu, cortar a relação magnética com ele, eu fico com essa sensação de gripe. Mas daqui a pouco, daqui a umas 48 horas passa. Aí Então, já tá na hora de aplicar outro passe de novo. hã? Quando Já vai estar na hora. quando passar, tu já vai estar aplicando o outro. Já vai estar. Mas graças a Deus ele já está bem melhor da dor de cabeça e da dor de estômago. Agora é só gripe mesmo, e gripe, né, todos nós temos um pouquinho. Uma vez até a nossa janela imunológica e os nossos linfócitos trabalharem para combater o vírus, a gente ainda fica com sintoma gripal. E Paiomulu é exatamente isso. Paiomulu é o nosso sistema imunológico fortificado. É quando a gente vê que algum vírus está penetrando a gente está sendo molestado por qualquer vírus que seja que vai vir nos adoecer, e Paiomulu é a nossa imunidade. Ele vem e mata o vírus. Então, toda vez que a gente for comungar com Paiomulu, a gente pensa: o que eu preciso matar hoje em mim? Para que eu deixe de sobreviver e comece a viver de forma clara e precisa em relação ao amor. Não sei se ficou bem compreendido. Ele é curto, mas ele é bem complexo. E agora eu abro para as contribuições. Fiquem à vontade. Quem gostaria de contribuir? Magnólia. Chamar Oi, Magnólia. dizer. Oi, Jack. Oi, Oi, pessoal. quem é que está falando? O Dylan. Fala, Dylan. É só um comentário curtinho. A gente pensa no que precisa morrer para que eu possa. Então, renasce, para que eu possa nascer novamente, né? E como eu gostaria de nascer novamente também, talvez, pensar, né? Não sei, não digo pensar, mas é a consequência disso, né? Eu retiro, eu mato algo em mim para que eu possa ser outro, né? Para que eu possa recomeçar de uma nova forma. É isso. Na verdade, não é recomeçar, é viver de fato. Porque a gente se dá conta Viver de... que até então a gente sobrevive. A gente luta e combate o vício do outro com o nosso vício. Então é uma guerra de quem tem mais poder de combate, é uma arma química que a gente vai jogando no outro. É a minha condição de sofrimento combatendo uma outra condição de sofrimento. E aí eu deixo de viver, porque eu deixo de me relacionar com as pessoas a partir da base amor. E eu começo a me relacionar com as pessoas a partir da base cólera, medo, raiva, temor. Então eu tenho medo de me relacionar com o outro, porque as minhas expectativas em relação ao outro são as piores possíveis. Porque ao invés de trabalhar com a transcendência também, e aí a gente vai tocando nos tesouros, a gente se relaciona com os aprisionamentos, com os nossos gatilhos emocionais. Então é como se a gente estivesse infectado com vários vírus e o nosso sistema imunológico estivesse fragilizado. Então, quando a gente se empodera na base amor e a gente começa a combater os nossos vícios, matar tudo que é profano em nós, a gente está se manifestando diretamente com o Pai Omulu, porque a gente entende que aquilo ali não é mais não é um estado de vida, é um estado de sobrevida. E aí a gente não renasce, a gente se dá conta que a gente ainda nem viveu. E é muito bom Obrigado. trabalhar isso diariamente, um pouquinho cada dia, porque todos nós, qualquer relação que a gente tenha, em que não dê certo, a culpa é nossa. A culpa não é do outro.
Quando a gente se der conta e tiver responsabilidade de entender isso, que a culpa é sempre nossa, a gente começa a matar o que nós não precisa mais viver. É minha culpa, minha máxima culpa, em relação a tudo. Se o relacionamento não deu certo, se a vida não deu certo, se as escolhas não deram certo, se eu poderia ter feito diferente, a culpa é nossa, sempre nossa. Se as pessoas não se dão bem comigo, a culpa é minha, porque eu não tenho maturidade para lidar com o sofrimento do outro. Então, eu não fui habilidoso em conseguir conduzir aquela relação de uma maneira em que ela fosse saudável e não enferma. Porque muitas vezes a gente precisa calar para poder entender o sofrimento do outro e para entender também o nosso sofrimento. Porque muitas vezes a gente se coloca lá como o pequeno príncipe numa redoma de vidro. E essa redoma de vidro, ela nos protege até certo ponto, mas também ela nos fragiliza. Porque, segundo o pai João, a gente não pode ser frágil, a gente tem que ser igual uma margarida, que dá campo aberto. Por isso que o símbolo do santuário é uma margarida, porque é a mais forte das flores, ela não precisa de estufa, ela dá campo aberto em qualquer intempérie, ou seja, ela é forte para lidar com algo, inclusive, mais potente do que ela mesma. E isso é empoderamento. A gente estar no meio e não se deixar ser abatido por ele. O Pai Omulu é a nossa imunidade. Quando a gente está forte, lembra na pandemia, quando a gente trabalhou no meio de muitos infectados e nós não pegamos o Covid e nós não nos retraímos frente a toda aquela pandemia em que tudo fechava, nós fomos contrários a tudo isso, nós fomos para dentro do lixão lá no bairro Maria dos Anjos, entregar cobertor, fazer sopa, entregar marmita, ir para dentro da casa das pessoas para pregar o evangelho. Todos os sábados, pegava chuvarada no meio do Covid, o Eduardo está de prova, de sair de lá encharcado, fazendo ação social lá dentro. Aqui dentro do terreiro, com a casa lotada, sem máscara, e não pegamos Covid, porque a nossa janela, a base era o amor. A base era trazer conforto, trazer propósito de dias melhores. A base estava ancorada sobre o amor. Quanto mais eu tentar me proteger das pessoas, dos sentimentos, das convivências, dos relacionamentos, mais frágil eu fico. Quanto mais exposto eu estiver às intempéries, mais forte eu fico. Por isso que uma das sugestões do Pai João, toda vez que a gente sofre um assédio, a gente fazer algo a mais. Fazer mais alguma coisa. Toda vez que a gente for abalado, abatido, molestado, a gente faz algo a mais do que a gente já vem fazendo. Parece até uma lógica meio inconsequente, né? Porque ao invés de eu me fechar, eu me abro mais. Mais vale ter um coração aberto do que um corpo fechado. Aquela proteção em que a gente acha que a gente precisa ter contra tudo e contra todos, na verdade, nos fragiliza. Porque no primeiro sinal em que a gente é exposto, a gente é abatido. Pai Omulu é essa consciência divina que mostra que a gente não precisa estar resguardado. A gente precisa ter uma boa imunidade contra o movimento profano. E aí, trabalhando o movimento divino dentro de nós com a base amor, a gente se torna saudável e vivo, envivado, vamos dizer assim, em estado de vida, de fato vivendo, e não sobrevivendo ao dia a dia, ao cotidiano, às coisas que me afastam, inclusive, da minha espiritualidade, do meu poder divino.
de me manifestar no mundo. Como diz o evangelho, estejam nesse mundo e não façam parte dele. Ou seja, não se relacionem com as pessoas pela mundanidade. E a fofoca, que é o que mais a gente faz no nosso dia a dia, ou sejam aqueles comentários maldosos que não trazem benefício nenhum e que não vão mudar as realidades, é o que a gente precisa combater. Porque se relacionando com as pessoas através... Drago, o que tu está fazendo aí? Se relacionando com as pessoas através das virtudes delas, a gente tem muito mais a ganhar do que se relacionando com as pessoas através dos vícios delas. A não ser que a gente seja aquele ser que olhe com fraternidade para aquilo e sente com a pessoa para tentar ajudar ela a manifestar um estado um estado mais saudável. Se a gente não vai sentar com essa pessoa, se a gente não vai trabalhar a amorosidade fraterna junto com ela, então o comentário ele é enfermo e não saudável. Gente, contribuições, por favor. Eu ia chamar a Magnólia porque ela tem muito tempo de prática. O Dylan, desculpa, Dylan, eu te cortei. Mas depois eu ia chamar a Magnólia para poder falar como é que eles manifestavam Pai Omulu quando ela trabalhava na outra casa. Mas termina, meu querido, termina teu comentário. Não, era só essa. Já está terminado, está terminado. Tá Era terminado. para que tivesse uma reticências aí para mais falas aí. Então Muito tá obrigado. ótimo. Merece. Magnólia, tá aí, meu bem? Estou aqui, querida. Tá aí. É bem assim mesmo. Pai Mulu, só que eles falavam muito da morte, só que não explicavam que não é a morte do corpo físico, não é a morte, entendeu? Não, é que nem tu diz assim, ó, matar em ti, tu tá com raiva, tu tá, né? Tu tá desprotegido, a tua imunidade tá baixa, tu está falando do outro, tu tá fazendo comentários que não te trazem coisas boas, nem para ti, nem para o outro irmão. Lá era morte e morte. Pai, o Mulu vai matar, vai te matar, tu vai morrer, tu vai... Não. E eu não entendia assim. Eu sempre entendi como uma coisa, tanto a morte quanto a vida. Então, se eu matar em mim os ciúmes, matar a inveja, matar os comentários ruins, como tu falou, é uma morte, né? Eu vou começar por mim, é uma morte. E se eu conseguir transformar um problema está acontecendo no momento, eu conseguir ver ele como uma coisa, o outro lado do problema, como a história tem dois lados, né? Eu consegui fazer, eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas assim, ó, tem um problema, no momento eu consegui reverter. Não, mas só um pouquinho. Se eu não tivesse feito isso, não estaria acontecendo nesse momento. Eu consigo ver assim. Na Umbanda, que tem Quimbanda, que tem, né, o Candomblé, eles veem só como a morte. Vai morrer. Fulano vai morrer, tem que fazer um trabalho para fulano não morrer. Mas não te explicam como no estudo, que é muito bom. Que é dentro de ti muita coisa, né? Não é só matar ou morrer. Entendeu? Eu não sei se isso está dentro de um contexto assim. Ontem a gente foi na Fejunca e, se não tiver, tu pode me dizer. E a gente teve um problema com o carro de uma sobrinha. No momento, estava quando nós chegamos para pegar, estava o guincho já colocando o carro em cima. E ela se desesperou, a minha mãe também, e nós ficamos tudo muito nervosos. E eles começaram, a minha família começou muito assim, porque vocês só querem dinheiro, porque vocês estão fazendo errado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e aí foi ficando a coisa muito nervosa, muito agitada. E eu consegui, naquele momento, acalmar de que maneira? Eu chamei eles para um canto e disse assim, gente, eles estão fazendo o trabalho deles. Se esse carro não tivesse errado ali,
eles não iam pegar ele de ou simplesmente tu ia explicar: "Tá certinho, a carteira tá certinho, o carro tá certinho, tá estacionado, tá tudo certo, tudo bem? Tudo bem, tchau, fui, vamos embora". Mas vocês têm que conseguir ver o outro lado. E outra coisa também, isso é para aprender, é alguma coisa para aprender, não fazer o errado, né, porque a gente também se acostuma a fazer o errado. "Ah, não aconteceu nada agora, eu vou fazer de novo", entendeu. Mas também daqui um pouco vocês têm que ver que é para livrar a gente de outras coisas piores. E podia sair dali, bater em alguém, ou alguém bater em nós, e tinha, né, a gente estava com um idoso dentro do carro, todo mundo é importante. E aí a menina que é dona do carro disse: "Ai tia, graças a Deus tu conseguiu fazer eu ver o outro lado". Eu disse: "Isso, e eu tenho certeza que tu vai aprender muito com isso, como eu aprendi", né. Todos nós aprendemos. Eu não sei se está dentro desse contexto, assim, de coisa, mas eu agradeço muito que eu consegui reverter o problema no momento, que a gente sempre fica com raiva de tudo que está acontecendo e não consegue acalmar os ânimos e ver o outro lado, né. Para a gente Sim. aprender a fazer o certo, vamos dizer assim. Se eu tiver errada, tu me diz que é para ir, eu já vou também, estudando isso tudo em mim, né, porque É está sendo isso, muito é isso. bom isso. É matar, inclusive, aquela condição imediatista que a gente tem de que achar que o mundo conspira contra nós, Uhum. e que as coisas têm que estarem favoráveis sempre a mim, independente se eu estou certa ou errada. Então, eu me coloco sempre numa posição de superioridade e independente do que eu faça, o universo tem que conspirar sempre ao meu favor, tá certo. Quando a gente se dá conta disso, a nossa janela imunológica já combate de imediatamente esse vírus. E enxerga que se algum evento aconteceu, foi porque eu promovi aquele acontecimento. Algum evento desfavorável. E favorável a mesma coisa. Se algum evento favorável me aconteceu, é porque eu promovi também aquele evento. Então, Pai Umulu é o orixá que mata o que é ruim. E aí depois a gente vai ver Mãe Iemanjá, que é o orixá que potencializa a vida. Então, enquanto um mata o que não precisa mais viver, o outro alimenta a condição saudável de existência. Quem mais gostaria de contribuir com o Pai Umulu? Um exemplo para que a gente possa também conversar sobre. Eu ia trazer um exemplo menos, de sentimento, assim, mais algo prático, que eu vejo muita gente reclamando de falta de tempo, né. Que realmente a gente vive numa rotina super corrida e todo mundo tem todos os seus compromissos, com certeza isso é verdade. Mas, às vezes a gente conseguir parar para identificar o que está nos impedindo de priorizar as coisas certas, pode ser feito essa prática com esse orixá também. Não só para sentimentos que a gente guarda, mas para reorganização da nossa vida. Porque, por exemplo, o celular tem uma maneira lá de tu ver o teu consumo diário de Instagram, WhatsApp e etc. Aí tu vai entrar lá, tu tem 2 horas, 3 horas, tem gente que tem 4, 5 horas, que nem percebe. Mas são 4, 5 horas que tá ali rolando aquele feed, olhando coisas super supérfluas da vida dos outros, recortes, né, que a gente vê todo mundo feliz, todo mundo super bem realizado profissionalmente, e aí aquilo daqui a pouco te dá uma tristeza, porque a tua vida como um todo não é aquele pedacinho que tu tá enxergando da vida de todo mundo, que a pessoa tá sempre parece viajando, conhecendo lugares, fazendo coisas legais, restaurantes e coisas. Então o tempo que tu tá dedicando a ver, contemplar a vida alheia, né, que é o que a gente acaba fazendo na internet, é um tempo que a gente está perdendo de olhar para dentro. Seja um estudo como a gente está fazendo hoje, ou ler algum material, assistir algum vídeo, ou até mesmo se deslocar, né, até o santuário, ou até um outro lugar que nos faça bem. Então, que Pai Omolu também possa vir para nos mostrar o que está nos impedindo de caminhar mais dentro da espiritualidade, o que está fazendo com que a gente priorize ou nos deixe em segundo plano, ou então não consiga colocar
ritmo na nossa marcha, né, constância, para a gente seguir caminhando. Acho que é uma prática muito legal de fazer com esse orixá também, que foi o que me veio aqui para contribuir hoje. Obrigada, Yas. Ótima contribuição, porque exatamente, né, o quanto hoje a gente tem colocado, as nossas prioridades nas telas, e muitas vezes, como tu mesmo falou, em conteúdo supérfluo, que não me agrega em nada de sabedoria. Hoje e não é só conteúdo ruim que tem na internet, tem muito conteúdo bom, a gente que muitas vezes não sabe aproveitar. E se a gente manifesta o orixá por isso, a gente vai se dar conta que vem um alerta de 15 minutos. A gente vai se dar conta o quanto a gente pode aproveitar. Eu sempre converso, com o Eduardo sobre isso, sobre esses conteúdos supérfluos e rasos. Tem tanto audiolivro, tem tanto conteúdo bom, tem tanta palestra boa, mas a gente às vezes se pega nos TikToks da vida que dão aqueles conteúdos rasos e super rápidos, porque naturalmente a gente não tem paciência para pegar um conteúdo mais profundo, mais contemplativo. Perfeita a tua contribuição, para a gente olhar para isso também. Pai Mulu é quando a gente mata algo que vai nos matando aos poucos. Outro gatilho, um outro gancho dessa tua fala é o tempo, né, e as nossas prioridades, e isso é muito importante, porque o tempo que a gente tem de estar aqui no estudo mesmo, são 40, 50 minutos que a gente está aqui, 1 hora, vamos botar assim, mas se a gente desligar o vídeo agora e pensar: "Bah, eu não tenho nada para mudar em mim, eu não enxergo aonde eu preciso trabalhar em mim, eu coloquei todo esse tempo fora. Não vai me servir de nada esse estudo. Ou seja, então, tanto fazia eu presenciar, estar aqui presente no estudo e contemplar ele, quanto ficar olhando os nossos feeds rápidos, ou cuidando de algo que é extremamente temporário. Então, se eu não aproveitar também esse tempo para poder olhar para dentro de mim, e é a única base em que a gente pede para o estudo, para olhar para dentro da gente, a gente está botando esse tempo fora e nem vale a pena, então, estar aqui presente. Então, é olhar para dentro de fato, sem medo, sem ser supérfluo, sem ser raso. Olhar profundamente para o que a gente precisa matar, para que a gente de fato amadureça, cresça como pessoa, viva como ser humano. E não sobreviva como um ser que está ali animando um corpo humano, em que a E outra base dele não é nem alcalina, é ácida. São sentimentos ácidos que estão dentro de mim. e A outra minha coisa linguagem é ácida, o meu olhar é ácido, corrói tudo que toca. não, outra coisa que eu ia dizer também é que, fazendo o gancho da tua fala, é da importância do que a gente está vivendo, sabe? Da oportunidade da gente ter contato com esse tipo de instrução. Porque, por exemplo, o que a gente estava ouvindo a Magnólia falar de outra casa que ela fazia parte, enfim, que tinha uma visão completamente mundana do orixá, que é algo divino. Olha a preciosidade que é a gente ter acesso a um conteúdo como esse, que a gente pode ter 1 hora na nossa semana lá fora tudo que a gente já faz no santuário, mas que a gente pode ter 1 hora para contemplar isso. Gente, isso é uma oportunidade única. Tanta gente busca isso e não encontra, porque não tem talvez até mérito suficiente para cruzar por uma casa que ofereça esse tipo de tratamento consciencial. Então, nossa, eu sou muito agradecida assim por a gente ter esse momento, sabe? Eu acho isso muito, muito precioso. Tenho certeza que muita gente busca por isso e não encontra. Então, só gratidão, assim, por ter vocês. Eu também. Eu também sou muito agradecida, porque é 1 hora numa semana inteira que tem X muitas vezes essas horas, em que a gente senta para buscar dentro de nós, para conversar com o grupo, porque essa hora ela é para nós. Ela é muito mais potente do que um passe que a gente vai receber em 15 minutos num dia de trabalho. Porque essa hora, de fato, ela vai mudar alguma coisa dentro de mim, se eu souber aproveitar esse momento.
Se eu não souber aproveitar, eu desligo o vídeo, vou assistir lá a minha novela, ou a minha série Netflix, ou um conteúdo qualquer no meu feed, das minhas redes sociais, e passou. A oportunidade passou, o tempo passou. E com isso tudo, a vida também está passando. Quando eu me der conta, já se passaram 5 anos. E o que eu fiz da minha vida? Uma das coisas que eu gosto de ver nas redes sociais é as lembranças, são as lembranças. Porque com as lembranças eu me lembro o que eu fiz naquele momento, o que eu tinha, que eu queria, o que eu aspirava naquele momento e como eu estou hoje. Então, é um ponto de referência. Como eu era, como eu pensava, como eu agia, o que eram as minhas expectativas e o quanto delas eu consegui conquistar. Então, eu Aquele acho vídeo que tu colocou da Lúcia com o. Acho que é Rossano o nome dele, né? Eu sempre me esqueço que é um nome isso, difícil. Rossano. Mas ela Isso, fala isso, ela diz: coisa boa é quando eu olho pra trás e não me reconheço mais. Tipo, vejo que exatamente. eu mudei muito, sabe? Mudei pra melhor, enfim. Uma coisa muito boa é da gente se reconhecer todos os dias, né? Ter essa liberdade de ser uma pessoa diferente todos os dias, se melhorar um pouquinho a cada dia. Porque se a gente se melhorar um pouquinho a cada dia, ao longo de um ano, o quanto a gente se melhorou, o quanto a gente se fortaleceu. Não é qualquer vento que nos derruba. Eu estava nas férias brincando com as crianças e a gente estava brincando dos 3 porquinhos. E é claro que a Marina tinha sempre a casa de tijolos, enquanto o Nicolas tinha sempre a casa de palha. E aí, isso é uma contemplação da gente estar sempre firme e ser esteio para os outros. O quanto a gente é esteio, o quanto a gente consegue abrigar o outro quando a instabilidade dele for atingida. Então, para que a gente seja isso, para que a gente não sempre busque esteio no outro e também seja esteio, a gente precisa manifestar Pai Omulu e matar tudo aquilo que não precisa mais viver dentro de nós. Porque senão a gente vai ser um eterno dependente da morada forte do outro. Gente, mais contribuições, por favor, por gentileza. E o que eu pensei já também foi quando deu a pandemia, que quanto a gente ficou sentindo falta, né, das pessoas. Mas foi o tempo que mais a gente teve emoções, de amor, de tudo, assim. Eu não me lembro de ter tido raiva. Fulano, vou falar do fulano, eu tenho raiva. Não, vamos rezar. Nós tínhamos um horário, era 6 da tarde. Vamos acender uma vela e vamos rezar. E nós colocava também, a gente passou o ano todo, eu colocava pipoca num prato atrás da porta da entrada, pedindo a saúde, né? Eu fiz um pedido de saúde para todos e não comi amendoim, que eu tenho paixão por amendoim o ano todo da pandemia, o 20, né, quando começou. Então a gente ficou assim muito, ai, mas eu quero me encontrar, porque eu quero abraçar, porque tá, e agora a gente tem tudo isso, a gente não aprendeu quase nada, né, se pensar por esse lado. Temos que fazer muito estudo, né? A Muita, gente botou fora, né? é, E a gente botou fora. E a gente se deixou se viciar por isso. tudo aquilo que a gente não conseguiu trabalhar com o nosso emocional instável. Uhum. A gente criou muito trauma com a pandemia. É, verdade. E isso refletiu hoje nesse mundo de ansiedade, né? Nessas urgências que as pessoas desenvolveram de ter tudo para ontem e de ter tudo para si também. Primeiro eu, depois os meus, Uhum. e aos outros o que sobrar. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Aos outros, ao mesmo tempo que para mim e para os meus. O que eu quero para os meus e para mim, eu vou oferecer para os outros. Porque, consequentemente,
o universo vai conspirar para ter sempre uma pessoa para me resguardar. Quando eu cuido de alguém, alguém sempre vai cuidar de mim. Seja nesse plano de existência físico ou no extrafísico. Isso é a coisa mais certa do mundo. Enquanto eu estiver cuidando de alguém, alguém vai estar cuidando de mim. Agora, no passo do Isaquinho, a gente quase pegou fogo. Literalmente, assim, o corpo aqueceu tanto, mas tanto, que primeiro a gente despolarizou ele. A energia entrava pela mão direita e saía pelo pé esquerdo. O chão chegava a tremer. Foi eu e o humano dando passe nele. E depois, as mãos chegavam a vibrar como se a gente tocasse em algo, desse choque. Então, é tão importante esse trabalho, porque e não é só importante para ele, é importante para nós também. Porque tudo aquilo que estava vibrando em nós, certamente estava organizando o nosso corpo foi organizado para poder transmitir algo pelo mérito dele estar sendo atendido. Então, é quando a gente tem esse tipo de visão, a gente se coloca como trabalhador e não só como receptor. E isso é muito importante para que a gente tenha uma consciência saudável de também ofertar. Porque enquanto a gente está ofertando para ele, alguém está nos oferecendo, pode ter certeza. Nos protegendo, nos organizando. Eu fui um dia na beira da praia, faz tempo isso, pedi por um filho, né, desesperada, pedindo, e um filho meu, e no momento veio eu não sei no fim te dizer se era físico ou se eu estava vendo espiritual, mas era um leão marinho muito grande, e ele disse para mim: "Minha filha, pede por outras mães, porque tu está sofrendo esse problema, mas quantas mães estão chorando?" Então, aí eu fiquei assim: "Ai, meu Deus, mas eu queria", né, o egoísmo, eu estou pedindo pelo meu, né. Não, mas primeiro tu vai fazer pelas outras mães. Tem mãe chorando muito, com um problema muito maior. Ai, eu senti aquilo, assim, como um soco, né, assim, e aprendi bastante. Sim, nos choca. Mas isso é muito importante também da gente receber esse tipo de instrução e agradecer muitas vezes, né. Com Tenho certeza. certeza que tu fez isso. Porque é um choque de realidade, muitas vezes, com o nosso autocentramento, quando a gente está ali tão envolvido com o nosso problema, Isso. sem se dar conta que tem muitas outras mães também passando por situações bem bem delicadas, né. Eu acho que nós temos 2 minutos, Tá então eu bom, obrigada. gostaria de que alguém fizesse uma prece final, escolhesse uma oração e concluísse a nossa noite de estudo, para que o nosso corpo receba as bênçãos dessa oração. Edu, por favor, faz para nós. Pai Nosso, Ave Maria, o que tu tiver vontade, para nós encerrarmos. Vamos um Pai Nosso então, né? Vamos Então vamos. agradecer a noite, agradecer o estudo, agradecer o teto sobre a cabeça, agradecer a cama quente, que como ela estava falando, essa hora tem muita gente deitada na calçada, né? Pai Nosso, que estás no céu, Santificado santificado seja o vosso seja o nome, vosso nome, venha a nós, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na terra como no céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia, nos dai hoje, hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Sempre muito preciso e reto. Exatamente isso. Pai Omolu é aquela consciência que olha o sofrimento do outro e mata o nosso egoísmo. Realmente, nesse momento tem muita gente dormindo na calçada. Não só muita gente, mas muitos seres sensíveis à dor. Obrigada e uma ótima noite a todos. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado.
Boa noite, beijo. Tchau, boa noite. Boa noite, irmão. Beijo. Beijo.